E as cheias no Acre são consequência do inverno amazônico. É o período de chuvas intensas que acontece todos os anos na região durante esta época. Nós vamos entender com o Marco Antônio Mendes como tem sido esta temporada. Marco, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Prime Time. Está chovendo mais neste ano? Oi, Yuri, boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Pois é, Yuri, em algumas regiões, de fato, está chovendo mais do que em anos anteriores. Inclusive, o que a gente tem percebido é que essa condição está vindo já desde o finzinho do ano passado, quando começou esse período de chuva. Agora, o que é importante a gente lembrar, Yuri? Esse mesmo rio que a gente acabou de ver, em setembro do ano passado, ele atingiu a sua pior seca, para ver aí o contraste em tão pouco tempo, né? E muito disso, gente, acaba sendo também consequência do Laninha. O Laninha, que na verdade traz aí o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial e que faz com que a região norte do país tenha um tempo um pouco mais seco e o sul, a verdade, a região norte tenha chuvas mais intensas e a região sul tenha um período mais seco. Vamos dar uma olhada aqui porque a gente separou quanto choveu em algumas capitais na região norte em fevereiro para a gente poder entender essa diferença. Essa primeira barra aqui indica a média histórica para o mês de fevereiro e aí a segunda quanto realmente choveu. Em Rio Branco choveu praticamente aqui, ó, mais de 350 milímetros em todo o mês de fevereiro. Em Belém, quase 500 milímetros. Isso aqui é bem mais do que o normal esperado. Já em Manaus, choveu cerca de 250 milímetros, um pouquinho abaixo, mas ainda assim um volume bem alto. Aí tem uma outra tela que indica também a anomalia de chuva para o mês passado, ou seja, quanto choveu a mais ou a menos do que o esperado. Toda essa área que está em branco, em azul aqui no mapa também, indica que choveu dentro ou acima da média. Ou seja, basicamente aqui, ó, toda a região norte do país. E aí no restante do país, o que a gente vê em tons de vermelho, marrom aqui, significa que fevereiro ficou devendo chuva. Chega até a ser uma situação bastante preocupante entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sertão aqui, inclusive também na região sul do país. Esse cenário aqui, Yuri, é uma consequência claríssima dos efeitos do Laninha no nosso país. Laninha aqui já está quase se despedindo, perdendo força. Nessas próximas semanas ele deve acabar e se desconfigurar de vez. Então, Marco, as chuvas no norte devem continuar neste fim de semana? Eles devem continuar sim. Inclusive o IMET fez alguns alertas de tempo severo, de temporais muito fortes para esses próximos dias, como a gente vai ver aqui nessa próxima tela aqui, porque tem um alerta de volume de chuva que deve cair com bastante intensidade. Veja no nosso mapa aqui que o Instituto Nacional de Meteorologia colocou algumas regiões dentro desse alerta. São justamente essas áreas que a gente vê aqui em laranja no mapa, desde o Acre até essa região aqui do Baixo Amazonas no Pará, situação de perigo também no litoral da Paraíba até o do Maranhão também. As chuvas podem ser volumosas nessas próximas horas e também acompanhadas de ventos e raios. Agora, em toda essa área, imensa área que a gente vê aqui em amarelo no mapa, isso aqui é um perigo potencial. Significa que os temporais podem cair mais moderados, mas assim mesmo, em algum outro ponto, podem causar alguns transtornos. Ou seja, o domingo vai ser de atenção em grande parte do país. Vamos ver nas imagens de satélite e entender o que anda acontecendo? Gente, no norte e no nordeste, essa influência dessas instabilidades tem muito a ver com a zona de convergência intertropical, que é esse imenso corredor colorido que a gente vê aqui, ó, de nuvens carregadas, que joga muita umidade do oceano para dentro do continente. Situação que é bem comum nessa época do ano mesmo. Tem também no oceano, mas na altura do sudeste, uma frente fria nessa região aqui, ó, que ela está influenciando muito tempo. Hoje, inclusive, cidades mais perto da costa até tiveram um dia de muitas nuvens, alguma chuva. Essa chuva ela pode, inclusive, aumentar e se espalhar amanhã. Vamos ver nesse nosso próximo mapa aqui, ó, porque nas áreas que estão em verde escuro significa que a chuva vem um pouco mais volumosa. É possível a gente observar as áreas que vão ser mais afetadas. É o caso do norte de São Paulo, inclusive ali a Serra da Mantiqueira também, região serrana do Rio, a zona da Mata Mineira e até a região metropolitana de Belo Horizonte também pode ser atingida. Agora o tempo fica firme, com muito sol, onde está em amarelo, desde o norte de Minas até boa parte aqui da Bahia também, inclusive no sul, no Rio Grande do Sul e também em boa parte de Santa Catarina, Yuri.
Ô Marco, agora vendo esse mapa, né, questão onde vai estar sol e tal, fim das contas, e o calorão que a gente ficou ali sofrendo, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, essa semana deu uma boa aliviada. Acabou de ver? Estamos livres? Graças a Deus. Olha, eu pelo menos não aguentava mais. Nossa, somos dois. Por enquanto estamos livres desse calorão. Vai ter um calorzinho, Yuri, mas assim, muito dentro do normal, dentro da média, aquilo que é esperado para o mês de março mesmo, que já está dando um bom alívio em algumas regiões também. Esse é o caso dessas capitais que a gente vê aqui, ó. Nenhuma delas vai chegar amanhã até os 30 graus. Porto Alegre, por exemplo, vai aos 28 graus de máxima e se chover vai ser uma chuva assim bem fraca. Florianópolis tem máxima prevista de 27 graus e fica com um tempo firme. São Paulo também com 27 graus e um domingo de muitas nuvens, pode chover fraco. Já no Rio de Janeiro, um dia bem nublado, com chuva forte, inclusive em alguns momentos, e termômetros indo aos 28 graus de máxima. Isso aqui, gente, é um belo de um refresco para o Rio de Janeiro, que, ó, por semanas chegou ali perto, até ultrapassou os 40 graus, né? No restante do país, calor dentro da média prevista. Belo Horizonte tem máxima prevista de 31 graus, assim como Brasília, Campo Grande indo aos 32. No Recife, 30 graus também, Manaus indo aos 31 e Belém com máxima prevista de 33 graus. E só lembrando, Yuri, esse domingo é o último do verão. Durante essa semana a gente vai ver aí a virada de estação, outono chegando. Graças a Deus, eu não vi a hora. É verdade, não. Esse verão foi cruel ali para quem estava trabalhando. Quem estava na praia se divertiu. Para a gente ter noção, Yuri, foram 5 ondas de calor. Nossa. Um verão insuportável. Bom, a ver se não vem os veranicos, que o outono também volta e meia. É provável. Acontece. Então, meu caro, bom fim de verão para você, além de um bom fim de noite hoje. Obrigado, boa noite, Marco Antônio Mendes.